Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula nossa. Meu nome é Larissa, sou auxiliar de enfermagem e acadêmica de medicina, e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o sistema urinário. Bom, antes da gente começar a nossa aula de hoje, quero relembrar vocês sobre os nossos materiais lá no nosso site Resumo da Saúde. A gente tem um material exclusivo que vai te ajudar tanto nessa aula quanto em algumas outras aulas que a gente já viu. Nós temos um manual prático de anatomia. Esse material vai te ajudar aí como um complemento nos seus estudos e vai te ajudar a estudar também de uma maneira muito fácil e eficaz. Mas bom, agora sim, vamos para a nossa aula de hoje e eu deixei também para vocês dentro da aula uma imagem mostrando qual material é esse que está disponível. Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o sistema urinário. Aqui eu deixei para vocês o material que eu falei lá no começo, o manual prático de anatomia. Após terminar essa aula, você pode entrar no nosso site e adquirir esse material. Tenho certeza que vai te ajudar aí como um complemento nos seus estudos. Deixei aqui uma apresentação sobre mim para vocês me conhecerem melhor. E agora sim, vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema urinário, tá bom? Primeiro, a gente vai entender o que seria esse sistema. O sistema urinário, ele é responsável por eliminar as toxinas do nosso organismo. E é ele também que controla a quantidade de água e regula a concentração de várias substâncias no nosso corpo. Os nossos resíduos produzidos ali pela célula, devido ao nosso metabolismo celular, eles são enviados para o sangue, retirado do sangue pelos rins e eliminados através da urina. E a eliminação desses resíduos depende muito da presença de água no nosso corpo, porque é a água que ajuda ali a diluir e a eliminar esses resíduos. E também a água, a indigestão da água é extremamente importante para a nossa vida ali, né? Assim como a gente precisa se alimentar, a gente precisa consumir água também. E continuando, né, falando um pouquinho ainda sobre o sistema urinário, entre os principais resíduos que a gente fala que a gente precisa eliminar, estão as excretas nitrogenadas. O que seria isso? Elas possuem nitrogênio em sua composição. Isso são substâncias produzidas pelas células a partir do metabolismo de proteínas e as principais excretas nitrogenadas, elas são amônia, ureia e ácido. E a amônia é a mais nociva ao nosso organismo. Por isso que ela é transportada pelo sangue até o fígado, o órgão que transporta a ureia em menos nociva, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia aí do que são essas substâncias que a gente elimina através da urina. Deixei uma imagem aqui para vocês terem uma visualização aí, entender um pouquinho. E falando, né, sobre a anatomia do sistema urinário. Quando a gente fala de sistema urinário, a gente já tem que associar em primeiro lugar a bexiga, tá bom? Toda vez que a gente falar de sistema urinário, vocês já lembram da bexiga, porque ela ali é onde concentra a parte da urina e logo depois da bexiga a gente elimina ali pela uretra. Mas de uma maneira geral, quero mostrar para vocês aqui os órgãos através dessa imagem. Então, a gente tem os rins, que eles fazem um trabalho de extrema importância, a gente vai falar sobre eles. Ali, o uréter, que é esse canalzinho que desce aí, a bexiga e a uretra. E aí, além desses outros, tem algumas outras partes que possuem aí, mas de principal no sistema que a gente vai falar hoje são esses, tá bom? Bom, e falando primeiro dos rins, como a gente viu lá atrás, né? A gente tem dois rins aí no nosso corpo, tá? De acordo com a imagem, vocês podem ver, lado direito e lado esquerdo. E a função do rim é regular o volume e a composição do sangue, é produzir a urina, ele ajuda a regular a pressão arterial também, ele faz essa síntese da glicose aí, que participa durante os períodos de jejum. Ele libera alguns hormônios e estimula a produção de hemácias. E além disso, também ele participa da síntese de vitamina D.
Aí aqui eu trouxe para vocês também a anatomia aí dos rins para vocês conhecerem e entenderem um pouco melhor. Então a gente tem nele aqui a veia renal, a pelve renal, o uretra, aquele canalzinho que a gente viu lá de extrema importância, ele tem conexão com o rim, como vocês podem ver. Essa é a anatomia dos rins e essas são as principais funções dele. E os rins, eles estão localizados ali na região dorsal do abdômen, um em cada lado da coluna vertebral aí, como vocês puderam ver lá naquela imagem. E aí, agora que a gente já entendeu o rim, né? Ok. A gente entendeu esse órgão aí, como que ele, como é a estrutura dele, qual a função dele, e trazendo um pouquinho para o lado da enfermagem, né? Agora, enfermagem, ali, tratamento, doença, o que que a gente associa ali com o sistema urinário? Quando a gente fala assim, sistema urinário, né, a pessoa não está conseguindo. é, fazer o trabalho ali, no caso, né, ir no banheiro como deveria, ou talvez essa pessoa tenha algum problema no rim ali, o que a gente associa? A gente fala um pouco de hemodiálise, que é um tratamento que ele consiste na remoção de substâncias tóxicas do sangue. Então, a hemodiálise, ela funciona como um aparelho, que é como se fosse um rim artificial. Então, lembra que vocês viram lá atrás que a gente falou? O rim, ele ajuda na questão aí da urina e algumas outras funções aí. Ele regula o volume, a composição do sangue. E se essa pessoa não tem esse rim funcionando aí como deveria, ela precisa fazer esse tratamento que a gente chama de hemodiálise. Por quê? Ele funciona como um aparelho, como se fosse um rim artificial, porque é o processo de filtragem, tá bom? Então, no caso, esse processo, a paciente, ela é realizada ali, a paciente que sofre com insuficiência renal crônica ou aguda. E aí, no caso, como vocês podem ver nessa imagem aí, é um tratamento que consiste aí numa agulha e uma máquina que ele vai fazer esse processo de filtragem, tá? Aí, no caso, quem que precisa da hemodiálise? Paciente que sofre de insuficiência renal ou crônica, já que o organismo ele não consegue eliminar as substâncias tóxicas devido à falência dos mecanismos ali, tipo, dos rins no caso, precisa usar esse tipo de tratamento, tá? O tempo varia de acordo com o estado clínico do paciente, mas em geral aí 4 horas ou de 3 a 4 vezes por semana aí que um paciente precisa fazer esse tipo de tratamento. Mas toda vez que vocês pensarem na hemodiálise, quero que vocês lembrem disso, que é um processo de filtragem de substâncias indesejáveis do sangue, como a creatina e a ureia, tá bom? Uma vez que é formada a urina, ela é transportada para a pelve renal e desse local ele segue para os uréteres que transporta até a bexiga. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o uréter é aquele canalzinho, ele é o canal que vai chegar ali até a bexiga. E aí, falando um pouquinho agora, né, sobre a bexiga urinária, que falei para vocês lá no começo. A bexiga de um adulto em média, ela consegue armazenar ali de 700 a 800 ml, certo? A gente começa a sentir ali aquela vontade de fazer xixi a partir ali de 200 a 400 ml. Então, no caso, a quantidade de urina que a gente produz diariamente pode ser de 1 a 2 litros, mas pode variar ali. Depende muito do que você consome, né? Do líquido que você ingere, da sua alimentação, do quanto de água você bebeu ali. E a urina de uma pessoa saudável não contém micróbios, certo? A urina ela é formada por 95% de água e os 5 restantes ali por substâncias geradas no metabolismo que a gente falou lá atrás, que seria a ureia, a creatinina e o ácido e sais. E não é normal encontrar na urina glicose, hemácias, leucócitos, micróbios. Quando tem esse tipo de coisa na urina, significa que a urina ali ela tá com você tá no caso, né, com alguma disfunção ali
e precisa ser investigado. Outra coisa que a gente tem que avaliar bastante também é a coloração da urina, tá bom? Então a gente tem que observar aí como que tá a coloração da sua urina, da urina do paciente. É lógico que varia muito de acordo com a quantidade, de alimento que você ingere, com a quantidade de água que você bebe, mas precisa ser avaliado. Lembre-se que a urina ela é formada por 95% de água e 5% só de outras substâncias. Então, o certo seria ali você ter uma urina mais clara. Caso a sua urina ela esteja ali com cores mais escuras, se tem sangue na urina e tantas outras coisas, precisa ser investigado. Por quê? Como eu falei para vocês aqui, se tem glicose, hemácias, leucócitos ou micróbios, tem alguma coisa ali que está desregulado e precisa ser investigado e fazer um tratamento no caso, tá bom? Falando da uretra agora, né? É a porção terminal do sistema urinário, então é a última parte, tá bom? É onde a gente elimina a urina do corpo. A ureia feminina, ela é uma estrutura exclusiva do sistema urinário, ou seja, na ureia feminina só passa a urina. Já na masculina, além da eliminação da urina, há também a passagem do sêmen, como a gente viu lá em Saúde do Homem, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Então, no caso, no homem ali passa tanto a urina quanto o sêmen. Já a mulher é um canal exclusivo que só passa somente a urina, tá bom? E a uretra, então, como vocês viram, é o final, aonde a nossa urina é eliminada. Vou voltar aqui na imagem, ó. É o último ponto ali, que é onde se esvazia a bexiga. E falando ainda, né, na parte de doenças, tratamentos, quando a gente pensa assim, um paciente fulano de tal, ele não toma água. A fulano de tal tá com problema na urina. Normalmente a gente já pensa assim, deve ser pedra no rim. Quem nunca ouviu isso, né? Ou até a mãe, a avó, o tio, a tia falar: menino, toma água, senão vai ficar com pedra no rim. Vocês devem ter ouvido falar isso, né? A gente vai falar então um pouquinho agora sobre os cálculos renais ou pedra nos rins, que é o que todo mundo aí conhece. O que que seria isso? São formações sólidas de sais minerais e uma série de outras substâncias ali. E essas cristalizações, ela pode migrar nas vias urinárias, causando muita dor e complicação. Então, no caso, os cálculos eles podem atingir vários tamanhos, desde grãos minúsculos até grãos maiores, e eles se formam tanto nos rins quanto nas vias urinárias na bexiga. E o tratamento dessa remoção depende do tamanho, depende da situação aí, é cirúrgico, precisa de uma cirurgia, tá? Então, no caso, também a gente conhece casos de paciente que tem ali essas substâncias, essas cristalizações, e depende do tamanho, o paciente consegue eliminar na urina. Lógico que com muita dor, com dificuldade e tudo mais, mas também tem alguns casos aí que o paciente ele precisa de fazer uma cirurgia e tudo mais. Então, quando você falar sobre pedra nos rins, são cristalizações, tá bom? Que são formadas ali por formações sólidas e sais minerais e uma série de outras substâncias. Por isso, a importância de tomar água. E falando um pouquinho, né, sobre a filtração do sangue aí. O sangue, ao ser filtrado pelos rins e pelas artérias renais, ele sai pela via renal. Então, no caso, como eu falei para vocês, os rins, eles possuem unidades filtradoras. Lembra que eu falei lá atrás? E a gente denomina essas unidades filtradoras como os néfrons. São denominadas como néfrons. Cada néfron, eles são formados por algumas partes. Eu deixei aqui citando cada parte desses néfrons. Nós não vamos entrar a fundo sobre isso, porque isso já é uma outra aula, tá bom? A gente está só numa introdução aí sobre o sistema urinário, mas é só para vocês entenderem que os rins, eles têm unidades filtradoras que a gente conhece que são
os néfrons. E aí tem coisas muito mais específicas para a gente falar, que a gente vai falar em outra aula, mas é só para vocês entenderem. Deixei aqui também uma imagem anatômica para vocês entenderem o que que seria esses néfrons. Então, aqui tem a estrutura do rim. Aí, não sei se vocês conseguem ver nessa parte amarela, tá bem visualizada aí. Mostra dentro deles os néfrons, que seria aí essas unidades que eu falei para vocês. Aí, aqui tem mais uma estrutura para vocês conhecerem. Vou deixar essa parte também disponível para vocês. Aqui fala um pouquinho sobre a filtração e formação aí, a questão dos néfrons. Vou deixar esse slide disponível para vocês lerem com calma também. Nós não vamos entrar a fundo sobre isso, como eu falei para vocês, porque seria uma outra aula um pouco mais específica, tá bom? E aqui a gente já fala um pouquinho sobre o hormônio antidiurético, tá bom? Só que antes da gente entrar nessa parte e entender o que que seria esse hormônio, eu quero passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão do sistema urinário, como que é formado ali, e a questão da urina também, e a gente já volta a falar um pouquinho sobre o hormônio antidiurético. O corpo humano. Sistema excretor. Sistema urinário. O sistema excretor é responsável por eliminar tudo que o corpo não precisa. Os rins limpam o sangue, produzindo a urina, que tem todas as substâncias que o seu corpo não precisa. Quando os rins terminam de filtrá-la, a urina passa pelas vias urinárias. Posteriormente, do uréter até a bexiga. Aqui vai se acumulando até você ter vontade de ir ao banheiro. Depois, passa pela uretra e é expulsa para o exterior. Você gostou deste vídeo sobre o corpo? A urina resulta da depuração do sangue, sendo um produto de excreção de composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, os nefrónios, através de três processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de Henle, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção. Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água,
de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica três etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. Bom, pessoal, vocês puderam ver então, através daquele vídeo, um pouquinho sobre como é a estrutura do sistema urinário e, além disso, o processo de como a urina é produzida. Espero que vocês tenham entendido e gostado de conhecer um pouquinho. Nós não vamos entrar a fundo hoje, porque hoje é uma introdução do sistema urinário, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a questão dos néfrons que eu falei para vocês lá atrás. Bom, e dando continuidade na nossa aula, vocês já ouviram falar sobre o hormônio do ADH, que seria antidiurético? Bom, vamos falar um pouquinho dele então. As atividades intensas que a gente faz, como pedalar, correr, enfim, ela ajuda a gente a aumentar os ácidos gráficos e isso acontece o quê? A queima de gordura. Então, no caso, quando a gente está aí acima do nosso peso, a gente quer fazer o quê? Um cardio, certo? E isso, ele acaba queimando as gorduras. E o que acontece? Através disso, ele produz mais energia para manter o nosso corpo ali em movimento nas atividades físicas prolongadas. Com tudo isso, fazer exercício físico aumenta a temperatura do nosso corpo. E aí, aumentando a temperatura do nosso corpo, como defesa, o nosso organismo começa o quê? A transpirar. A gente começa a ficar suado, certo? Só que ao transpirar, ele abaixa a nossa temperatura. Estava alta, a gente estava ali queimando tudo, e ao a gente transpirar, ele abaixa a nossa temperatura. Acontecendo o quê? O resultado do calor produzido pela contração muscular. Então, nós baixamos e acontece isso, certo? Beleza. Depois disso, a gente continua com o suor ainda. Então, abaixou, a gente começa a suar lá e fica aqui, né? Meu Deus. Ao suor evaporar, ele começa a resfriar a pele. Então, já sentiram, vocês estão suando, vocês sentem um ventinho e começa já a voltar? O que acontece? Começa a regular a temperatura do nosso corpo de novo. Só que em contrapartida, quando há a transpiração, o suor, no caso ali, ela tá intensa, entra em ação o ADH, que é o hormônio antidiurético. O que acontece? Ele age para evitar a perda de água no nosso corpo, porque a gente começa a transpirar muito. E o ADH, ele atinge nos tubos coletores e os ductos renais localizados nos rins, estimulando a reabsorção da água, que seria para eliminar na urina. Então, para produzir esse efeito antidiurético, basta uma pequena quantidade desse hormônio que é liberado quando o corpo está desidratado ali e ele bloqueia a vontade de fazer xixi, para que a gente não perca mais água. E um inibidor aí que a gente conhece o álcool é um inibidor do ADH. E é por essa razão que quando as pessoas ingerem bebidas alcoólicas, o volume de urina ele aumenta. E o que acontece? Tem pessoas que têm problemas com esse hormônio. Tem pessoas que não produzem esse hormônio ali, ele não entra em ação. Então, tem pessoas que precisam e acabam tendo que fazer reposição desse tipo de hormônio. Então, por exemplo, você já ouviu um paciente aí ou alguém na sua casa que precisa tomar antidiurético. Por quê? Porque às vezes o corpo ali, ele não acaba produzindo e a pessoa ela retém aquele líquido, ela não expulsa, entendeu? E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco sobre o sistema urinário, como que ele funciona,
né? A questão da formação da urina também, os órgãos que a gente falou. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Lembrando que todo esse material da nossa aula de hoje, ele vai estar disponível para vocês estudarem, tirarem suas dúvidas. Além disso, nós temos um manual prático de anatomia exclusivo lá no nosso site. Nele é abordado 11 sistemas. Todos esses sistemas que a gente vem falando nessas aulas está sendo abordado nesse material também. Você pode, após a nossa aula, adquirir o seu material aí e ajudar como um complemento nos seus estudos, tirar as suas dúvidas através desses livros e sem contar que é uma maneira muito mais fácil e eficaz para vocês estarem estudando. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada pela sua participação e até mais. Eu fico por aqui e tchau!